Olá, viva, seja bem-vindo a mais um Bíblia Fala. Estamos nesta quarta-feira, a meio da semana, para continuarmos a abrir a Palavra de Deus e podermos ver nos próximos minutos aquilo que Pedro nos diz, sobretudo na passagem que escolhemos como introdução ao nosso tema de hoje. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 14. Diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pedro, o apóstolo Pedro parece continuar aqui a explorar o tema das aflições, que de alguma forma cada crente deverá ou poderá experimentar. Será que nós podemos ver aqui como algo que temos mesmo de compreender e, sobretudo, compreender a importância deste tema? Eu penso que o apóstolo vai explorando diferentes dimensões deste tema, precisamente porque ele é muito importante para a vida do cristão. Já aqui tivemos a oportunidade de dizer que é evidente que, neste período do primeiro século, a realidade da provação dura para qualquer cristão era muito real. E, portanto, era muito importante que os apóstolos animassem os crentes a como enfrentar essa circunstância. É como se o apóstolo Pedro aqui partisse do princípio de que estas provas iam acontecer, seriam uma realidade. Como se ele não coloca aqui um condicional. Bom, se acontecer alguma coisa, é muito afirmativo. E nós temos que reconhecer que este tema continua a ser relevante para nós, porque, por vezes, a vida cristã, ela coloca diante de nós desafios, e nós que queremos realmente, pela fé, na realidade da existência de Deus, também do inimigo de Deus, e teremos ainda a oportunidade de falar mais aprofundadamente disso, nós temos consciência que muitas vezes é precisamente nos momentos em que nos aproximamos de Deus que a nossa vida parece de repente enfrentar os maiores desafios. Eu tenho sido testemunha na minha própria vida pessoal, sobretudo ao relacionar-me com crentes, por exemplo, que começam pessoas que conhecem a fé, o Evangelho, que decidem seguir a Cristo. Com muita frequência essas pessoas começam a ter lutas terríveis que parece que nunca tinham tido, nas mais diversas formas. E nós percebemos que isso é uma realidade, que isso até, em certo sentido, dá uma certa força à própria fé dessas pessoas. Porquê? Porque elas começam a perceber, especialmente se forem alertadas, por palavras como estas do apóstolo, quem sabe algumas das pessoas que nos ouvem ou veem nesta hora, estejam elas mesmas a passar por esta situação, ou já o tenham experimentado. Na medida em que começam a tomar decisões na sua vida de lealdade ou de fidelidade, por vezes até pessoas que são crentes já, mas que sentem que precisam de um caminho de mais lealdade a Deus, de mais companheirismo com Ele, começam a tomar algumas decisões e aí começam a ver que as lutas, parece que novas lutas vêm. Significa que estar com Cristo e viver com Cristo não é ausência de lutas, pelo contrário. Claramente, esse é o princípio bíblico. Eu acho que é muito relevante o facto aqui, como lias há pouco, perdão, logo o primeiro versículo que lemos dizia o apóstolo: não estranheis a ardente prova. Algumas versões dizem como que essa prova de fogo. Portanto, há esta ideia aqui de que estas provas ardem, são fogo, como fogo. E acaba por ser uma ilustração, uma metáfora bastante interessante. Porque nós sabemos perfeitamente que o fogo é destrutivo, não é? Mas o fogo também é usado para purificar e limpar. Claro, exatamente. A própria Bíblia, em vários, por exemplo, dos profetas no Antigo Testamento, usa em diferentes ocasiões esta imagem do fogo que limpa e purifica. Usando, por exemplo, alguns metais, para ir à metáfora em termos concretos, que ela depois ajuda-nos a compreender melhor, nós sabemos que se num fogo bem ardente e forte colocarmos madeira, ela desaparece rapidamente. Se colocarmos ainda matérias mais frágeis, como papel, ele vem da madeira, não é? Mas por ser tão fino, ou até algumas substâncias mais orgânicas, que se metemos folhas, por exemplo, de árvores ou o que seja, num fogo ardente, aquilo consome-se imediatamente. Mas quanto mais ardente precisamente for o fogo, melhor será
para o caso de ali colocarmos metais, por exemplo, preciosos. Ouro, prata ou outros metais. Peço perdão. Nós sabemos que eles se fundem e ganham nova vida ao passarem pelo fogo. Então, isto torna-se uma ilustração magnífica de que o crente, quando atravessa dificuldades, o que lhe pode acontecer precisamente é ele ser purificado nesse sofrimento. Agora, aqui é importante notar isto. Isto não quer dizer que o sofrimento tem uma espécie de papel redentor e que nós temos que tentar deliberadamente colocar-nos em situações de sofrimento. Em lado nenhum a Bíblia nos dá essa indicação. Ou seja, ninguém vai tentar penitenciar-se, sofrer ou até autoflagelar-se, fosse em que sentido fosse, mais figurado ou real, embora sendo certo que historicamente o cristianismo já conheceu essa lógica, se é que não continua a conhecer em muito lado. Claro. Esta percepção de que se nós nos colocarmos em situações de sofrimento, como que pagamos uma espécie de dívida que podemos ter para com Deus. São famosas, aliás, ou é famoso o conceito entre muitos cristãos no mundo de que para pagar favores a Deus, fazer uma espécie de promessas que são feitas, por vezes, quanto mais aparentemente for a fé da pessoa, quanto maior, vamos dizer, for a necessidade, a pessoa faz promessas que impliquem mais sofrimento pessoal. Isso pode acontecer na forma de uma pessoa que se coloca de joelhos, por exemplo, ou que se automutila, ou que se coloca em situações de grande privação pessoal. Ok? A pessoa faz isso com que objetivo? Pagar a Deus por alguma coisa que ele tenha feito, ou, no limite, como que apaziguar uma ira divina. Isto hoje talvez já não esteja tão propagado no cristianismo, mas durante muito tempo foi exatamente assim. Isso esteve, aliás, esta experiência esteve relacionada com a própria natureza do nascimento da Reforma. Porquê? Porque alguns homens de Deus, Lutero, por exemplo, é um dos exemplos mais clássicos disso, que precisamente tinha esta visão do pecado e da ira de Deus como alguma coisa tão tremendo, que uma autoflagelação e uma implicação, o sofrer era visto por ele e por muitos como uma forma de tentar apaziguar essa ira divina. Hoje isto pode tomar outras formas, não é? Mas essas formas podem implicar que a pessoa se tenta colocar num papel de sofrimento como se daí obtivesse alguma espécie de redenção. Até noutro universo que não este, podemos encontrar algumas pessoas que por vezes buscam a oposição, às vezes até em debate em igrejas ou em comunidades cristãs, pessoas que usam a palavra, por exemplo, ou tentam provocar outros numa expectativa que depois, ao terem oposição, ainda passam por vítimas. Ou seja, a lógica é a mesma. É a ideia de que eu coloco-me numa posição de confrontação tal que é fácil depois haver oposição à minha posição, às minhas ideias, ou à forma como eu faço as coisas, e então isso ainda vem como que validar mais a minha posição. Ora, isto foi um parênteses para dizer que nada disto pode ser confundido com a verdadeira essência desta parábola, se quisermos, que é a prova do fogo. Há provas ardentes que vêm sobre nós e delas nós podemos ser bem-aventurados. Quer dizer que são as provas que vêm sobre nós. Não somos nós que buscamos essas provas. Claro. Mas o verdadeiro crente, ele vai atravessar esses momentos e Deus pode tirar alguma coisa de bom. Ora, todos sabemos que é difícil resistir diante da dor e da injustiça. Isto é uma verdade que nós temos que conceber e tem que estar clara diante de nós. É difícil resistir. Mas aquele que está firmado em Deus, esse encontrará os meios, Deus também dar-lhe-á os meios para resistir mesmo diante da dor e da injustiça e por mais difíceis que elas sejam de enfrentar.
Agradeço-te, Pedro, por esta explicação e, sobretudo, pela esta forma como nós podemos encontrar na Bíblia tantas soluções, tantas reflexões para o nosso bem espiritual. Fica aqui o final de mais um episódio do Bíblia Fala. Nós marcamos encontro amanhã, neste mesmo horário. Vamos voltar mais estes 2 dias desta semana, fazendo sempre este exercício de abrirmos nas epístolas de Pedro e podermos descobrir tantas coisas que Pedro escreveu para a sua igreja no seu tempo, mas também para cada um de nós. Fica então encontro marcado amanhã. Até lá, se Deus quiser.